queridos, quero invitar a todos a abrir vossas Bíblias em uma das cartas do apóstolo Pablo que está em Filipenses. E vamos ler sobre esse tema, viver como Cristo. É o reto, um desafio, não? E mientras vosotros abram vossas Bíblias, quero uma vez mais agradecer a presença de todos que ha despertado esta manhã, os que estiveram também na escola bíblica, os que chegaram depois. Muitas graças por vossa presença e que seja um tempo de bendição para esse culto coletivo em comunidade. E temos aqui esse espaço e agradecemos a Deus por poder compartilhar a palavra de Deus e também com a alabança e a igreja proporcionar também esse momento com os ninhos, também na escola bíblica, classe de jovens e assim vamos buscando melhorar a cada dia como a nível personal e a nível coletivo como igreja. Filipenses capítulo 2, versículos de 1 a 8. Filipenses capítulo 2, versículos de 1 a 8. Em minha versão está um título: Humilhação e Exaltação de Cristo. Humilhação e Exaltação de Cristo. Permisso, vou sacar isso aqui. Filipenses capítulo 2, versículos de 1 a 8. Assim está escrito na boa palavra de Deus. Portanto, se há alguma consolação em Cristo, se há algum consuelo de amor, se há alguma comunhão do Espírito, se há algum afecto entranhável, se há alguma misericórdia, completar-me gozo, sentindo o mesmo, tendo o mesmo amor, unânimes, sentindo na mesma coisa. Nada hagais por contenda ou por vanaglória, antes bem com humildade, estimando cada um a los demais como superiores a ele mesmo, não mirando cada um por lo suyo próprio, sino cada qual também por lo de los outros. Versículo 5. Haja, pois, em vosotros este mesmo sentir que houve também em Cristo Jesus, el qual, sendo em forma de Deus, não estimou ele ser igual a Deus como coisa a que aferrar-se, sino que se despojou a si mesmo, tomando forma de servo, hecho semelhante a los hombres, e estando em la condição de homem, se humilhou a si mesmo, sendo obediente hasta la morte e morte de cruz. Amém? Um texto claro, a ideia que Pablo tinha para escrever aos cristianos, ao povo de Filipos, a carta de Filipenses. Queridos, estamos vivendo em que século? 20? 21, não? Na era cristiana, né? Século 21. E se vamos parar para observar, teremos várias, não sei se corrente se usa, linhas de pensamentos a respeito de Cristo. Muitos incluso não creem que Jesus é Deus, que Jesus foi um profeta, que foi uma pessoa buena gente, uma pessoa que hizo buenos discursos, pero não era Deus. Isto passa hoje e ha passado também na época de que foi escrita a Bíblia e também na época de Pablo e com esse povo de Filipos. Houve ou existiu, melhor não sei, estou falando aqui de um personagem que existiu que se chamava Atanásio de Alejandria. Quem aqui já escutou a respeito deste homem? Atanásio de Alejandria foi um obispo, teólogo, muito influente em sua época, ano 295 hasta 375 depois de Cristo. Viveu uma larga vida para o contexto da época, quase 80 anos. Foi um teólogo
e que ele defendeu, a ortodoxa cristiana, que Cristo era Deus. E ele defendeu isto em uma época em que houve uma linha de pensamento que se chamava arrianismo. Custa falar arrianismo, né? E o que era essa linha de pensamento? Que Jesus não era Deus, e sim que Jesus foi em algum momento criado por Deus. Então, esta linha de pensamento traz a ideia que Jesus, na verdade, não é eterno, e sim que em algum momento foi criado por Deus. Isto é uma linha que havia em aquela época e que quando houve, em ano 325, o chamado e conhecido Concílio de Nicéia, que este ano incluso completou 1700 anos, creio, não? Alguns irmãos estiveram aqui conosco em la Sagrada Família, representando a igreja, que ali houve uma programação celebrando este concílio, Concílio de Nicéia. E o que foi este concílio? Principalmente, este concílio vino a ratificar, afirmar que Jesus era Deus, que Jesus era eterno. E foi considerada esta linha de arrianismo uma heresia. Então, este obispo teve muita influência em esta época do Concílio de Nicéia, que foi um dos defensores que Jesus é eterno e que Jesus não foi criado em algum momento. Pero há linhas de pensamento, e até mesmo teológicas, que dizem que Jesus em algum momento foi criado. E isso está totalmente fora de nosso pensamento teológico de que Jesus, na verdade, não era Deus. Há vários textos bíblicos em que afirma que Jesus sempre existiu, desde o princípio, como está em João, capítulo 1, que no princípio era o verbo, ou a palavra, e a palavra estava ou era Deus, e a palavra era Deus, o logos de Deus. Se tu vais em João capítulo 10, versículo 30, por exemplo, um versículo muito pequeno que diz: Eu e o Padre, uno somos. Então, é importante ter muito claro isto, porque se vamos a pensar, a crer que Jesus em algum momento foi criado, então ele não é eterno. Eterno é que sempre existiu, vale? Então, para muitos, Jesus em pessoa existir quando vino encarnado em homem a este mundo. E na verdade, o que aconteceu ali foi que exatamente isto. Deus, em Cristo Jesus, se encarnou, pero sempre existiu. Todas as coisas foram feitas por Ele e para Ele. Isso está muito claro. E Atanásio de Alejandria, digo algo muito interessante e na época para defender isto, que para ele, o principal motivo, propósito de Jesus venir a este mundo como ser humano e que sentiu os mesmos dolores que nós outros sentimos, que passou, que teve hambre, que teve sede, ele viveu como nós outros, para que um dia nós outros pudéssemos ser como ele, é decir, eternos. Quedou claro isto? Segundo a linha de Atanásio de Alejandria, o propósito de Deus encarnar em Cristo e vindo a este mundo foi para que fora como um de nós outros, como nós outros, com dolores, com sofrimentos, para que um dia nós outros pudéssemos, com o corpo glorificado, ser eterno como Ele é eterno. Então, isto é um princípio inegociável para nós outros cristianos e seguidores de Cristo. Jesus é Deus. Amém? Isso está muito claro para nossa fé e nossa crença. E quando falamos de los 4 primeiros livros do Novo Testamento, os Evangelhos, os Evangelhos tuvo este cuidado, principalmente Mateus, de trazer uma genealogia de Jesus. Como ele vino, de quem foi seu padre terrenal, sua madre, sua linhagem. Os Evangelhos falam a respeito de Jesus, de seus milagros,
de suas ensinanças, né? E se recorda que falei a respeito de Juan, que Mateus escreveu para um público específico, que foi para os judios. Marcos escreveu para o povo romano. Lucas para os gentiles. E João Bautista para todos. Não havia um público específico. Então, vino trazer a trajetória um pouco de Cristo. Já depois vino Hechos, capítulo... quantos capítulos tem Hechos? 28, creio. Ali já colocando a igreja em marcha. Ali se empeça a igreja primitiva, colocando em prática todas as ensinanças que foram aprendendo dos evangelhos. Não? Então, os Hechos, a própria Bíblia, né? O título são Hechos. Né? Tudo aquilo que sabemos. E versículo 10:38 de Hechos, por exemplo, disse que Deus ungiu com o Espírito Santo e com poder a Jesus de Nazaré, e como este anduva sendo benes e sanando a todos os oprimidos. E legamos a las cartas paulinas. Las cartas de Pablo, vindo também não sei se aqui se usa a expressão ratificar, né? Reafirmar tudo aquilo que foi escrito antes. Não? E aqui legamos em capítulo 2 que leímos. E como havia comentado, queridos, desde aquela época, já havia muitas linhas de pensamentos em que defendia que Jesus não era Deus. E isto, no Concílio de Nicéia, foi considerado uma heresia. Então, o que passa hoje, em pleno século XXI no que estamos? Será que hoje não há denominações, igrejas, que não creem que Jesus é Deus? Ai. Todavia, ai. E já houve e sempre haverá linhas de pensamentos a respeito de nosso credo. E o que há, se muitas vezes, nós outros que dá, não sei como se diz lá a palavra disperso aqui, indo por los ventos de doutrinas que passa por aí, se não estamos anclados e firmes em la palavra, né, sempre estaremos dudando de algumas coisas que já, por nosso grado de madurez, já não deveria mais dudar. E Filipenses, a igreja de Filipos, também estava passando por isto ali. E por isso que Pablo escreveu a respeito desse tema. Porque Jesus disse certa vez em João, capítulo 10, 27, que mis ovejas oyen mi voz. E oyen, e eu las conozco, e elas me siguen. Pero las que não são, ou que não pertencem a ele, escuchará quizás a voz de Jesus, pero também de muitas outras vozes. E muitas vezes vamos escolher aquela que mais nos convém, que mais para aquele momento é importante ou necessária para mim. E isto também estava passando ali em Filipenses, né? Por isso que ele reafirma em versículo 5 o que está escrito: haja, pois, em vosotros este mesmo sentir que houve em Cristo Jesus. Por quê? Um pouco de contexto histórico. Filipos era uma cidade que era como uma colônia que pertencia ao Império Romano. E era uma cidade com um potencial econômico, bueno, de comércio. Era uma cidade que havia muitos maiores e também havia muitos generais romanos que escolheram Filipos para passar sua jubilação. Então, era composta principalmente por gentiles, que não eram judios, e era uma cidade potente. Né? Esta carta foi escrita mais ou menos em anos 60 a 62 depois de Cristo. E o que estava passando com esta igreja ali em Filipos? Como era uma cidade economicamente bem, a igreja também estava tendo isto como algo positivo. Era uma igreja que tinha recursos, que estava bem e estava crescendo. Pelo que passou com esta igreja, e por isso a preocupação de Pablo.
esta iglesia y los hermanos empezaron a intentar vivir no más con las enseñanzas de Cristo, e sim como a sociedade. E isto é um peligro, e comentamos hoje na escola bíblica a respeito de dinheiro, né? E todos aqui foram unânimes que dinheiro não é esse problema. Alguém aqui tem problema com dinheiro? Sim ou não? O problema é a falta de dinheiro, né? Pero dinheiro não é esse problema. Pero necessitamos ser mayordomos e cuidar de aquilo que Deus nos traz. Pero o que estava passando com esta igreja é que ela estava crescendo economicamente e começou a ser influenciada por outras linhas de pensamentos e até mesmo o arrianismo, de dudar que Cristo também pertencia ou era Deus. E aí são três coisas que afetam muito na igreja. Isto a passar naquela época e pode passar hoje. Status, você entende o que é status? Prestígio, se usa a expressão prestígio aqui, e poder. Quando essas três coisas entram em nossa mente e coração, és um peligro. És um peligro. Por isso não passa hoje em nenhuma igreja, não? Status, prestígio, poder, somos todos, vivimos como Cristo, temos uma mirada solamente em Ele. Sabemos que não é assim. Se isto pode passar a nosso nível personal, de quedarmos soberbios quando conseguimos ou quando logramos, sabe aquela pessoa que orou tanto por uma bendição e quando esta bendição legou, já se olvidou de Deus. Só recordamos de Deus quando estamos passando por turbulências e problemas. Pero não paramos para agradecer quando logramos, quando conseguimos. Isto passou em Filipos. Então, esta igreja foi plantada por Pablo atrás. E, logicamente, Pablo ha deixado discípulos ali. Pero legou este momento que ele teve que dizer essas palavras, que haga o mesmo sentir, e não mais estas influências externas que estava passando ali. E não sei se vocês sabem, pero la carta de Filipos, ou Filipenses, perdão, ela foi uma carta escrita de la prisão. É uma das cartas consideradas que Pablo escreveu aprisionado. Não sei se usa essa expressão aqui, aprisionado, preso. Prisioneiro, muito bem. E ele já era uma pessoa maior de idade. E sabemos que uma coisa é uma pessoa, um escritor, escrever um livro quando ele tem 25, 30 anos de idade. Outra coisa é quando o escritor já tem 60 anos, 70. Por mais que o tema seja o mesmo, sua perspectiva, sua forma de ver o mundo é diferente. Então, Pablo ali, ele escreveu esta carta, e a carta de Filipenses é considerada a carta mais alegre de Pablo. Imagina-te, com tantas exortações, esta era alegre. Imagina a carta de Coríntios, como era. Era solo, né? Advertências. Tanto que o capítulo 1 de Filipenses empieza, alegraos em Senhor, regocijaos, ou gozaos em Senhor. E várias vezes há essa expressão aqui. E depois de trazer essas palavras de alegria, é considerada na carta de alegria, no capítulo 2, Pablo cambia o tono. A hora, sabe aquela coisa? Primeiro, elogio, depois, o que seria? Depois, vamos ao grano. Seria isso, vamos ao grano. Então, cambia o tono, e ele começou a dizer isto: mira, eu exorto, se há alguma consolação em Cristo, se há algum consuelo de amor e comunhão do Espírito, algum afecto, se alguma misericórdia, completar-me gozo, sentindo o mesmo. O que Pablo aqui estava com estas palavras, intentando com que a igreja volva a ter a humildade e unanimidade em um mesmo sentir, e em tentar viver como Cristo, e não como a sociedade está a hora dizendo, assim ou assado, ou desta maneira ou de outra. Porque, queridos,
Nossa igreja, e aqui traindo para nosso contexto, nós outros não estamos em uma burbuja, aislado do mundo que vivimos. Nós outros estamos aqui e vivimos em uma sociedade. Claro que sim. E teremos influências positivas ou negativas. Mas necessitamos saber quem somos, a quem servimos, que propósito, por que tu estás aqui, por que tu desperta um domingo por la manhã, fresquito hoje, a venir à igreja. Tu poderias quedar em outro sítio, a hora, hasta mesmo quedar em vossa casa, dormindo. Então, que propósito tem em seu coração para despertar e venir a uma igreja? Ah, pastor, eu vengo porque me gusta ver os hermanos. Está bem? Sem problema nenhum. Ah, bueno, eu vim à igreja porque não tinha nada que fazer. Bueno, vou passar o tempo ali. Então, quedarei ali. Há muitos motivos, quizás, que acham que tu estejas aqui. Mas se vamos pensar, qual seria o verdadeiro propósito para vir a uma igreja? Muitos vão na igreja para buscar algo para ele. Por exemplo, a ver o que temos hoje. E se tu vienes com um propósito a uma igreja só para receber algo, tu podes passar um pouco de decepção. Porque quando tu vienes simplesmente para receber, tu vais pensar, a alabança hoje não estava muito boa. Os que estavam cantando, a predicação, o pastor Cláudio estava predicando, mas quem deveria estar escutando essa prédica não está aqui. Normalmente são esses os pensamentos. Então, nossa verdadeira intenção ou desejo de vir a uma igreja é de entrega. Eu venho aqui a entregar com todas as minhas imperfeições, meus defeitos, quero alabar a meu Deus junto com meus irmãos, em comunidade. Porque eu posso alabar a Deus em minha casa. Eu posso alabar a Deus dentro da minha habitação sem problema. Pero ter um momento como este em comunhão, isto é um regalo de Deus para nossas vidas, irmãos. Porque seamos sinceros, Deus não necessita de um templo como este para ser glorificado e alabado. Deus não necessita de um espaço específico para, Deus está ali. Deus está aqui e está em todos os sítios. Agora, por que Deus permitiu que se construíra templos? Já que Deus não habita em templos hechos por manos de homens, não é assim? Se não habita em templos, por que Deus permitiu construir templos? Já parou para pensar nesse tema? Deus não necessita de um espaço físico, mas nós outros necessitamos. Somos seres gregários, fomos criados para viver em comunidade. Ah, pastor, pero tu hablas isso porque tu não conhece minha família, né? A mim, se puder, eu viveria solo em uma isla. Intenta viver solo. Quem aqui tem peleia com irmãos? Não necessita levantar a mão. Quem tem peleia? Caleb eu sei que não tem. Peleia. Vale. Pero a vezes sou irmão maior, né? Que sou eu. Pero quem aqui tem peleia com irmãos? Ou com alguma discussão? Agora, intenta viver sem ele. Passa uma semana ali, eu já echa de menos. Oh, não, minha irmã não está aqui, minha irmã não está aqui. Então, é sua irmã, é sua irmã, é sua família. Ali está. E tu deves agradecer a Deus por ter na família todavia. Porque é comentado isso na escola bíblica. Um dos problemas desse siglo que vivimos hoje, por mais enfermidades que há, um dos maiores problemas que é considerado na epidemia é a soledade. Muitas pessoas não é que vivem solas, se sentem solas. Há famílias que vivem em uma família numerosa e se sentem solas. Sem um propósito de vida, sem uma intenção, só está passando em este mundo. E Deus nos chamou para viver como Ele, com um propósito, com uma finalidade. Então, queridos, o que Pablo está aqui exortando à igreja de Filipos é que mantengamos a unidade, que mantengamos o mesmo sentir e o mesmo propósito, na mesma atitude, pensar
e andar como Ele. E que não é fácil, eu não estou dizendo que é. Pero se eu não intento viver como Cristo, eu intentarei viver como Dalagã, com meus próprios pensamentos e meus desejos personais. E lá a Bíblia deixa muito claro que o coração do ser humano é, não sei se é a mesma expressão, enganoso. O coração do homem é enganoso. Porque pensamos uma coisa e hacemos outra. E o apóstolo Pablo, incluso, usou na palavra mais dura com esse tema: miserável homem que sou. Né? Porque o bem que quero fazer, não lo hago. E o mal sempre está comigo, a la porta. Então, nossa natureza é pecaminosa. Então, é uma luta, né? É uma peleia em tentar viver como Cristo. Sabemos, pero intentamos, buscamos ser uma pessoa melhor a cada dia, não buscar os próprios interesses, o que está aqui escrito: nada hagas por contenda ou por vanaglória. Quantas pessoas, queridos, que às vezes querem fazer um bem, uma solidariedade, né? Querem fazer algo para o semelhante, pero necessita sair nos periódicos, necessita sair em los médios publicitários. E a Bíblia nos ensina que aquilo que sua mão direita hace, a mão esquerda não a vê. Então, cuidado com as intenções do coração. Muitas vezes não queremos rendir culto a Deus, queremos fazer uma apresentação como se fosse um palco. E é isto que está passando hoje em muitas igrejas. Porque se hoje há uma estadística que está crescendo, o cristianismo é pouco, se vamos fazer uma comparação com outras religiões, e o cristianismo cresce abaixo que os demais, podemos pôr a culpa em los incrédulos. Podemos pôr a culpa porque não está crescendo, porque há sempre pessoas que levantam na bandeira contra nossa forma de crer e de pensar. Pero sabe qual é o maior problema da falta de crescimento linear de uma igreja evangélica? Nós outros mesmos. Nós outros mesmos, com o nosso testemunho. Testemunho de púlpito, testemunho de igreja, testemunho a nível personal. Nós outros mesmos, se usa a expressão, saboteamos. Nós outros mesmos saboteamos o crescimento de nossas convicções a nível de pueblo, de bairro, de cidade. Porque não estamos vivendo como Cristo. Somos excelentes teóricos. Conhecemos a Bíblia em muitos versículos de memória, pero não a praticamos. Não ponemos em marcha. Há muitas igrejas que são excelentes em teoria, pero não vivem como predicamos. E isso é um cuidado que eu necessito ter, e a igreja também, de viver como Cristo, de viver como a Bíblia nos ensina. E foi essa a exortação que Pablo hizo para o povo de Filipos. Tanto que 1 Coríntios 11:1 também é um versículo que nos ajuda a entender a ideia de Pablo de viver como Cristo. Ele comentou: sede mis imitadores. Não porque Pablo era uma boa pessoa, não é isto ou aquilo. Sede mis imitadores, assim como sou eu de Cristo. A referência para ele era Cristo, e não o próprio Pablo. Ademais, Pablo não serviria de referência sua vida passada. Quem era? Era uma pessoa muito legalista, era uma pessoa que fazia com muito esmero aquilo que ele pensava, pero ele era um perseguidor pelos cristianos. Então, Pablo sentiu em sua própria pele o que é viver sem Cristo e viver agora com este propósito de como Cristo. Então, ele ajudou a muitas igrejas, como plantações, e também discipulando e escrevendo cartas depois. Foi isto que passou ali. Então, antes que passamos para lá, esse segundo momento da Santa Cena, queridos, sede meus imitadores como sou de Cristo. Imitar a Cristo é um reto. E para nós outros, como cristianos, devemos ter muito claro: se eu vou seguir a Cristo,
solamente a Cristo ou também Cristo é uma das opções que tenho para seguir? Suas ordenanças, seus pensamentos. Podemos elegir, como há muitos que veneram ou adoram vários deuses, com a excusa de que se um falhar, o outro arreglará. E nós outros somos monoteístas. O que significa isso? Temos solamente um Deus. O povo, muitos na época da Bíblia, eram considerados politeístas, que adoravam a vários deuses. E nosso Deus é um Deus de amor, um Deus celoso e um Deus também de justiça. E não há outro Deus senão a Ele. E esse mesmo Jesus, que é eterno, que vino a este mundo, como Atanásio de Alejandria dijo, vino a este mundo para ser como nós outros, para que um dia pudéssemos ser como Ele, eterno. Esse mesmo Jesus, como disse Filipenses, em um momento não estimou ser igual a Deus, se diminuiu. E isso um servo, como vamos cantar mais adelante, isso um servo, e um servo para a glória de Deus. Então, se o próprio Cristo se diminuiu para ser um exemplo, quem somos nós outros? Muitas vezes, irmãos, por muito menos, somos soberbos, somos orgulhosos. Necessitamos entender que tudo aquilo que Deus coloca em nossas mãos, ou barro nossa responsabilidade, que venhamos usar com sabedoria, como falamos hoje na escola bíblica dominical, a maiordomia, que podamos ser bons gestores, administradores, não somente de recursos financeiros, mas mais todavia de nossas vidas. Ser maiordomos de nosso tempo. Quanto tempo perdemos, estou falando de mim também, quanto tempo perdemos com nossos móveis, sim ou não? Nossos celulares, Teremos todas as aplicações possíveis, barradas de redes sociais. E ali, vamos passando. Quanto tempo que às vezes perdemos que poderia estar sendo uma boa leitura, um bom livro, pode ser um livro físico, como também por seu móvel ou por outro aparato. Pelo que vengamos, assim como está escrito aqui, buscar ser imitadores de Cristo. E o que é imitar a Cristo? Intentar ser como Ele. Alguém aqui poderia imaginar, por exemplo, que Jesus era um mentiroso? Que Jesus mentiu? Eu não consigo imaginar Jesus mentindo. E por que mentimos? Ou usamos o eufemismo, faltou com a verdade. Que bonito, né? Faltar com a verdade. Faltar com a verdade é o quê? Um mentiroso. Vale? Então, há coisas que não conseguimos imaginar que Jesus poderia ser. Logo, eu tentarei seguir a Cristo com aquilo que eu sei, revelado nas Escrituras. Na pessoa que é traído muitas ensinanças, isso milagros, curou enfermos, pero mais todavia de ser milagros. Ter isso muito claro, que sua presença está em nosso meio. Isto é o mais importante. Que tenhamos claro que se estamos reunidos aqui hoje também, é para a glória de Deus e solamente para Ele. Porque todos aqui, se é pastor, se é diretor de alabança, se é qual título tenha, todos somos iguais delante de Deus. Somos servos. Somos servos. E o próprio Cristo se hizo servo para cumprir sua missão. E é por Ele e para Ele que estamos aqui, que vamos agora também celebrar. Porque hoje falamos na escola bíblica sobre um princípio, o princípio da maiordomia. Pero celebrar a Santa Cena não é somente um princípio, é uma ordenança. E que devemos fazer isso hasta quando? Hasta que Ele venga a rescatar sua novia, sua igreja.